Você ganhou esse Rio-São Paulo pelo Palmeiras e que peso que teve essa conquista pra você e pra aquele time que era visto com desconfiança, Euler? Pô, foi 4-0, se não me engano, o último jogo contra o Vasco, né? Pô, foi uma vitória com V maiúsculo, né? Exatamente. Eu vou falar para você, eu dificilmente eu me recordo de uma partida em que uma equipe entrou tão focada, Foi um tão atropelo. assim, uma intensidade o tempo todo, cara. Parecia que a gente estava assim Sim. no nosso melhor dia, no dia que Deus olhou assim e falou assim: esse dia vou abençoar todos esses meninos aí, entendeu? E impressionante, a gente fazia as coisas tão focado, tão obstinado, que tudo que você fazia, as coisas davam certo, entendeu? Os passes certos, certeiro, as finalizações, tudo perfeito, entendeu? Até as assistências que você optava, as melhores jogadas. Foi um jogo assim que eu vou ser sincero para você, viu? Só dificilmente eu me recordo de um jogo É. de 90 minutos jogado tão perfeito como nós jogamos. Foi o melhor jogo, então, do Palmeiras com você no time. Sim, que eu me recordo, sim. Caramba. Eu me recordo, sim. O Palmeiras e o Vasco, eles rivalizavam muito na época, né? A gente falou aqui da Libertadores de 99, o Vasco ganhou a Libertadores de 98, e quando você sai do Palmeiras, você vai pro Vasco. E tem um título muito emblemático que torcedor do Vasco lembra até hoje, Os que é palmeirenses aquela também lembram. virada épica sobre o Palmeiras no Parque Antártica em 2000, e você tava naquele time que era recheado de craques, né? Romário, Juninho Paulista Juninho tava, Juninho Pernambucano, Pernambucano, Júnior Baiano, né? Eu Pedrinho, acho também. Não, Jorginho, é um timaço, o Vasco era um timaço. Odivan. Euler, o Palmeiras faz 3-0 naquele time de você. Seja sincero, vocês acreditaram, descendo pro vestiário, que dá pra E virar? foi roubado, hein? Foi roubado. Então, você sabe que é mais uma história aí, tá? Porque eu saio do Palmeiras para ir para o Vasco e eu saio com um contrato para voltar para o Palmeiras. Olha aí. Eu saio vendido para o Vasco, mas eu só fui vendido para o Vasco mediante a um empréstimo para jogar Libertadores. Porque antes de eu assinar com o Vasco, Ah, o Palmeiras conquista a vaga da Libertadores na Copa dos Campeões, lá verdade. no Nordeste. Sim. E aí, então, o Mustafa me libera para ir para o Vasco mediante a um retorno para a Libertadores de 2001, entendeu? Estamos E eu esperando, hein, jogo essa Euler? partida aí com... Hã? Estamos esperando você voltar, então. Que é de 2001. Foi uma coisa de louco, cara. E eu também ficava sem saber. Eu saio para um amistoso Brasil e Estados Unidos lá com o Leão, era o treinador, me convocou para esse jogo. E aí eu recebo ligação: ah, você já fica em São Paulo. E aí o Antônio Lopes, que era da delegação da seleção e também do Vasco da Gama, já falava assim: não, você não vai voltar, você vai voltar para o Vasco, já está definido, entendeu? E de fato aconteceu algo que foi justamente logo em seguida desse jogo, depois teve o brasileiro, que nós ganhamos do São Caetano, Sim. Uhum. e aí o Tinha um baita Mustafa era time. amigo do. Mustafa era amigo Do Eurico. do Eurico Miranda. Amigaços. Até esse dia, até esse jogo. Até o dia, Amizade até a página 2, né? até a página 2, porque quando o Alambrado caiu lá no São Januário, Na Sim. Copa João que Avelange, aí né? os clubes que votavam para saber se ia ter o terceiro jogo ou não, não sei se você lembra disso, Lembro, lembro. o Mustafa já tinha comprado os jogadores do São Caetano, não queria o segundo jogo, o terceiro jogo, por causa do risco de machucar esses atletas. Aí votou Tá. contra o Eurico. Aí o Eurico mandou me chamar Vixe. na sala, pegou o contrato de empréstimo e rasgou na minha frente. Você não vai voltar para o Palmeiras. Caramba. Temos aí o desfecho da história. E aí foi no meu lugar o Pedrinho. Não sei se você Ah, lembra do Pedrinho. Aí Sim, claro. quem acabou indo para o Palmeiras, no meu lugar, foi o Pedrinho. E esse jogo aí, sem dúvida nenhuma, aí voltando na partida, André, realmente, eu não sei se foi o André ou o Thiago que fez a pergunta, Sim. mas Eu. sem dúvida nenhuma nós não acreditávamos numa virada. Embora a gente tinha um time Pô, maço, a gente timaço. sabia o time que a gente jogava as partidas sabendo que a gente ia vencer, que hora Aham. que a gente ia vencer, que hora que a gente vai
mas nós fizemos um primeiro tempo que não foi ruim, mas o Palmeiras voou nesse primeiro tempo, entendeu? Podia ter feito 4, podia ter feito 5, né? Fez 3. Me recordo até daquele volante Flávio, falava umas coisas que não tinha Flávio nada Conceição? a ver. Aquilo. Não. Não, Flávio um outro volante chamado Flávio. Flávio, não sei como que era, enfim. E sei que ele chegou até humilhar jogadores do Vasco da Gama. Mesmo? O que ele falava? Não me recordo agora. Eu sei Ixi, que a deve gente ser ficou com coisa muita de- raiva Não pode dele. falar. Muita raiva. Foi culpa dele, Mas então. assim, a gente vai para o intervalo e aí todo mundo calado. Eu não ia falar nada. Do meu lado direito, o Júlio Baiano. Do meu lado esquerdo, o Juninho Paulista. Na minha frente, o Romário, Jorginho. Vou falar o quê? Falar nada não, ficar quietinho aqui, senão ainda apanho ainda. Mas assim, o Joel tinha acabado de chegar, né? Por causa daquela que eu tinha mandado o Oswaldo embora. O Joel tem o seu jeito peculiar de ser e de lidar com certas situações, e ele falou algo para o grupo que logo despertou o grupo, a mudança de comportamento, pelo menos sair daquela tristeza, sabe? Papai Joel. Em seguida, o Eurico Miranda também falou algo que nos fortaleceu. Não ameaçou ninguém de morte, não, né? Não. A mudança, o Viola entrando, fez também algo. Verdade, Viola. Fez a diferença. Viola na reserva. Porém, assim, eu digo para vocês que, para mim, a maior diferença que aconteceu, algo que realmente, para mim, foi a diferença, foi que antes da gente subir a escada para ir para o campo, ali embaixo, nós reunimos ali, todos deram a mão, abraçaram assim, para poder fazer aquele grito, né? Que ia sair choco, porém, cada um começou a dar uma palavra assim de ânimo, de motivação, mas essa era uma palavra assim de humildade, sabe? Assim, vou dar um exemplo para você do que o Jorginho falou. Vamos tentar minimizar essa situação. Jogar com dignidade. Não vamos sair daqui envergonhados. Vamos lutar para não sair daqui de cabeça baixa, com uma goleada nas costas. Então, essas eram as palavras de humildade. E aí subimos para o campo e na hora que começou, que a gente fez um gol, a gente animou mais, entendeu? Aí fizemos o segundo, opa, a gente tem condição. Eita. E a gente estava tão confiante, quando eu falo para você que aquele jogo do Palmeiras foram os melhores 90 minutos que eu já joguei, esse foi uns 45 minutos mais perfeito que eu também já joguei. Porque a gente realmente fazia as coisas acontecer. Tudo deu certo. Tudo dava certo. Com uma intensidade maior do que tinha acontecido no primeiro tempo. Sim. Se a gente tivesse entrado com essa intensidade, não tinha acontecido o que aconteceu. Mas que serviu de lição, inclusive até para a final do Campeonato Brasileiro. De todas as formas, as coisas, ainda tivemos o Júnior Baiano expulso. Sim. Verdade. E nós não sentimos a falta de um jogador dentro de campo. Tamanha era a intensidade que a gente estava, tanto para atacar quanto para defender. E as coisas foram acontecendo. E veio o terceiro gol, a gente estava satisfeito, tanto que o Joel ainda me tira para poder colocar outro jogador, né? Mas aí veio a surpresa, porque a equipe não parou no 3-3, não se entregou àquele resultado, entendeu? Então a gente continuou na mesma intensidade, Sim. na mesma luta, e aí veio a consagração aí do quarto gol. Eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui, mas pode ser sincero. Qual que foi a tua virada que você mais emocionante para você? Contra o Flamengo na Copa do Brasil, que você faz os 2 gols lá, ou essa daí contra o Palmeiras pelo Vasco? Não tenho dúvida, contra o Flamengo. Ah, é? Até porque eu fui o protagonista com os 2 gols, né? E foi muito especial para mim e por tudo que aconteceu após esse jogo. Então, sem dúvida nenhuma. Ô Euler, e que peso que vocês davam na época para a Copa Mercosul? Ela foi a precursora da Copa Sul-Americana, mas ao que parece não tinha o mesmo peso exatamente, né? Era uma espécie de vestibular para a Libertadores, guardadas as devidas proporções. Na verdade, era maior que a Sul-Americana hoje, porque era mais difícil de jogar. Era mais difícil, Sim.
entendeu? Era mais qualificada. E você sabe como que nós classificamos, cara? Se você olhar na chave de grupo, nós classificamos como melhor terceiro, sei lá, uma coisa assim. A gente precisava ganhar o jogo, Passando a torcer bacia para das mais almas. outros 2 resultados e ainda torcer para uma outra goleada aí. E aconteceu tudo e classificamos, porque Vasco nem ia classificar. Caramba. Mas o peso era grande, a gente dedicava a ela. E você sai. E também era competição internacional, entendeu? Sim. E por ser um. E o bicho também, que foi prometido. Não foi pago, mas pelo menos foi prometido. Não foi pago o bicho pelo Eurico? Ô, louco, Eurico. Não acredito. Era gordo o bicho, Euler? Não me lembro quanto era, não, mas era bom, viu? O bicho Era era bom. bom.